Olá, internauta, hora de uma sessão especial para responder para você as perguntas que ainda ficaram sobre o tema de hoje discutido na RJ Primeira Edição, problemas de coluna. Vamos lá, doutora Fernanda? Primeira pergunta, vamos ver. Existe remédio para combater dor na coluna? Tem remédio? É a Renata que pergunta. Olha, Renata, o remédio pode ser um anti-inflamatório para tirar a dor, um analgésico específico, mas prescrito sempre pelo médico. Agora, o grande remédio para dor na coluna é cuidado com a postura, avaliação do que está acontecendo e o tratamento ideal. Pode ser só, às vezes, fisioterapia, pode ser só uma adequação de postura, ou até mesmo o uso de remédio, ou até cirurgia. Vamos ver a próxima pergunta que ainda ficou. Que tipo de exercício pode acabar com as dores da artrose na coluna? Quem tem artrose pode fazer algum exercício? É a Fátima de Guadalupe que quer saber. Olha, Fátima, poder fazer exercício é até bom. Agora, volto a dizer, tem que ser prescrito pelo professor de educação física, tem que ser alguém que tenha essa formação. E, principalmente, você tem que passar para o profissional de educação física a informação do que você tem. Porque se você chegar lá genericamente, eu tenho uma artrose na coluna e quero fazer exercício. Isso não vai significar muita coisa. O ideal é que seja alguém capaz de entender o seu problema e prescrever exercício para reforçar a musculatura. O mais indicado, então, é uma fisioterapia, é isso? Primeiro o médico, ele vai indicar a fisioterapia se necessário, ou até mesmo indicar o exercício, mas com o encaminhamento do problema, dizendo o que é, o que precisa ser feito, que tipo de musculatura precisa ser trabalhada. E aí sim, quem vai prescrever o exercício é o professor de educação física. E esse exercício geralmente é o que? Musculação? Pode ser musculação, pode ser exercícios posturais, em que você faz em deitado, exercícios específicos tipo abdominal, enfim, uso de bolas terapêuticas para fazer exercício, aí vai da opção do profissional. Vamos ver a próxima pergunta. O que é escoliose e quais são as características? Pergunta da Solange. Olha, Solange, escoliose é um termo genérico para o desvio da coluna. Ou seja, uma coluna que cresceu muitas vezes na época da infância, que se desenvolveu não tão retinha, né? A gente sabe que a coluna tem duas curvaturas que a gente diz são fisiológicas ou anatômicas. A região do pescoço ela é ligeiramente para fora, como se fosse uma convexidade. E a gente tem uma concavidade, que é a parte final da coluna. Quer dizer, a coluna não é reta, ela tem uma pequena curvatura na altura do pescoço e uma curvatura para dentro na altura da região lombar. Em algumas pessoas isso é mais acentuado, ou seja, a pessoa chega a ficar encurvada para frente por causa do problema dessa curvatura maior, ou então ela anda muito esticada porque tem aquele aumento da lordose, ou seja, essa curvatura final. E a escoliose pode ser para os lados também. Problemas de diferença de altura no quadril, pode gerar uma diferença de formação na criança com desvio da coluna, problemas posturais carregando peso excessivo numa idade que não tem condição, isso pode levar a alteração. Mas escoliose é um termo genérico para desvio da coluna. Vamos ver a próxima pergunta que chegou. Os sapatos de salto alto podem causar problemas na coluna? Também quero saber. É a dúvida da Rosa de Belfort Roxo. Olha, Rosa, o salto alto, ele realmente é um problema para a mulher. Porque além de causar problema no pé, porque sobrecarrega o peso apoiado sempre nos dedos maior do pé, ele encurta, o uso crônico dele encurta o ligamento, porque você acaba deixando a posição da perna muito esticada, e também pode levar problema na coluna. Qual? Uma mudança de postura para se adequar a isso. A mulher começa a ter dor, começa a ter desconforto, começa a mudar a posição de postura para aguentar o uso do salto alto, às vezes o dia inteiro. E aí sim acaba tendo problema na coluna. Não é uma ação direta do salto alto em relação à coluna, mas acaba numa cadeia de eventos levando a isso. Mas a gente gosta, né, Rosa? Tem um limite para usar salto alto, doutor Luiz Fernando, para não ter esse problema? Olha, o primeiro limite é o seguinte, as meninas estão começando a usar salto alto muito cedo. Isso é um problema porque elas não têm ainda estrutura óssea nem muscular para isso. Isso é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser conversada. Aqueles saltinhos para criança pequena. Não é o ideal. E principalmente os saltos muito altos. Esse então nem se fala. Podem causar, dizer que as crianças não têm equilíbrio ainda para usar, as meninas, às vezes se machucam, até cair. Podem se machucar. E para a mulher, o limite é o conforto. Agora lembrar o seguinte, o sapato rasteiro demais também não é o ideal. Você tem que ter um pequeno salto para te dar conforto e elevar um pouquinho o seu calcanhar. Já é alguma coisa, né? Vamos ver a próxima pergunta que ainda chegou pra gente. Dores na coluna podem ser causadas por problemas nos rins? Quem pergunta é o Rafael do Leblon. Olha, Rafael, boa lembrança. A gente comentou sobre isso na RJ hoje.
Os rins têm a dor do rim costuma irradiar para as costas, ou seja, ir para as costas e depois descer em direção à região da virilha. Por isso tem que pensar assim, se você sabe que tem um problema no rim, deve procurar atendimento médico rápido, porque pode ser um cálculo, o rim pode estar obstruído e você pode perder a função do rim. Agora, uma coisa interessante, quer dizer, geralmente é de um lado só. É muito raro o problema renal dos dois lados. Vamos ver a próxima pergunta. O que provoca a artrose na coluna? É a pergunta da Luciana, de Nova Iguaçu. Olha, Luciana, a artrose é uma degeneração, ou seja, um envelhecimento das articulações, da parte do osso que fica em contato com outro osso. Isso que tem um tipo de movimento, essa região começa a envelhecer, começa a ficar mais difícil, começa a roçar esse osso no outro, e aí tem uma cicatrização ali. Isso acaba sendo a artrose, que pode, como eu falei, pinçar um nervo que passa metade do caminho ali. Vamos ver mais uma última pergunta sobre problemas na coluna. Tenho problema na coluna, posso fazer hidroginástica? É a Darcy que pergunta. Olha, Darcy, é sempre uma boa opção, porque é um exercício sem impacto. Mas, de qualquer forma, como qualquer exercício físico, você deve ser avaliada por um médico, não só do ponto de vista do coração, se pode fazer exercício ou não, mas também do ponto de vista da estrutura física, desvio de coluna e problemas de dores como você tem. Tudo sendo bem avaliado sempre, né? Sempre. Obrigada, viu, doutor Luiz Fernando, pelos Nada. esclarecimentos aqui. Muito obrigada a você também de casa que mandou a sua pergunta. Até a próxima. Até a próxima.